Figuras históricas consideradas loucas que estavam certo o tempo todo. Muitas das coisas que tomamos como garantidas hoje, coisas que obviamente melhoraram nossas vidas, não foram aceitas tão facilmente quanto a gente pensa. Pode ser difícil para as pessoas aceitarem novas ideias, mesmo que adotá-las seja a melhor coisa. De fato, os indivíduos ao longo da história têm sido céticos a respeito de tudo, desde a penicilina até os aviões, só para depois ser provado que eles estavam completamente errados e que os conceitos que eles zombaram foram capazes de mudar o mundo. Embora seja ótimo que as pessoas tenham ideias incríveis, isso pode se tornar um processo muito frustrante para os pensadores e inventores que não conseguem entender por que o mundo não quer sua ajuda. Em alguns casos, esses heróis da humanidade nem viveram para ver seus trabalhos serem apreciados, mas podemos admirá-los agora. Continue na galeria e descubra mais sobre as figuras ao longo da história que estavam certo o tempo todo. Joseph Lister. É difícil acreditar que apenas algumas centenas de anos antes de Louis Pasteur desenvolver a teoria dos germes em 1870, cirurgias eram realizadas sem que os médicos esterilizassem a área ou mesmo lavassem as mãos antes. José Lister. Sim, as cirurgias eram conduzidas exatamente assim. Todas as infecções e doenças que surgiam depois eram culpa do Arruin. Em meados do século X e X, o médico inglês José Lister provou que essa teoria de Arruin ou miasma estava errada e desenvolveu o primeiro spray antisséptico do mundo. Infelizmente, foram necessárias décadas para a comunidade médica aceitar que a falta de limpeza dos doutores poderia ser a fonte de tanta infecção. Ignaz Semmelweis. Algo tão simples como lavar as mãos não existia até que o médico húngaro Ignaz Semmelweis tornou obrigatório que seus alunos esterilizassem as mãos em um fluido especial depois de retornarem das autópsias. Uma vez implementada essa nova regra, a taxa de infecção no rede do hospital despencou. Ignaz Semmelweis. A Hungria graciosamente adotou um novo procedimento de lavagem de mãos, mas Semmelweis teve problemas para vender a ideia para o resto da Europa e por causa de sua frustração pelo mundo por não adotar suas técnicas de esterilização, ele acabou sendo levado parcialmente à loucura. Ironicamente, Semmelweis mais tarde morreu em razão de uma ferida da mão infectada que não foi tratada adequadamente pelos médicos do asilo. John Snow. O médico inglês John Snow descobriu que a causa do surto de cólera era água em Londres em 1854, com evidências indiscutíveis e empíricas para apoiar sua teoria. John Snow. Snow estudou de quais fontes de água os pacientes com cólera estavam bebendo e descobriu que eles invariavelmente bebiam da mesma fonte. Infelizmente, tanto para Snow quanto para Londres, seus argumentos foram rejeitados em favor da sempre predominante teoria da miasma, até que evidências de contaminação das fontes de água estudadas foram eventualmente encontradas. Robert Goddard. O físico americano Robert Goddard é o inventor do foguete movido a combustível líquido. O Goddard Space Center da NASA é nomeado em sua homenagem, mas a vida dele não foi fácil. Quando propôs pela primeira vez a possibilidade de exploração espacial movida a foguete, ele foi considerado ridículo. Robert Goddard.
Muito antes do lançamento da Sputnik, em 1957, colocar a exploração espacial na vanguarda da imaginação pública, Goddard publicou um artigo em 1919 intitulado O Método para Alcançar Altitudes Extremas, que expõe o que hoje são considerados os fundamentos da ciência dos foguetes. Embora Goddard seja hoje considerado o pai da era espacial e da ciência dos foguetes, o trabalho de sua vida foi largamente ignorado e desrespeitado durante sua própria vida. Aristarco. O astrônomo da Grécia Antiga Aristarco nasceu em 310 a.C. na ilha de Santos e desenvolveu uma teoria mais revolucionária da história humana, milhares de anos antes de ser comprovada. Aristarco recebe o crédito pelo desenvolvimento da primeira teoria heliocêntrica das estrelas, que coloca o Sol, não a Terra, no centro do nosso sistema solar. Embora ele tenha sido ridicularizado em sua própria época, as crenças de Aristarco foram finalmente aceitas em 1610, quando a teoria heliocêntrica foi comprovada pelo astrônomo renascentista Galileu. Alice Evans. Como era comumente o caso das comunidades científicas no século X e X, o trabalho revolucionário de Alice Evans estudando a pasteurização foi largamente ignorado por uma única razão: era ser mulher. Alice Evans. Através de décadas de estudos e pesquisas, Evans provou que consumir laticínios não pasteurizados poderia levar os indivíduos a contrair uma perigosa infecção bacteriana chamada brucelose. Evans recomendou que todos os laticínios fossem submetidos a um processo de pasteurização, mas foi ridicularizada pela indústria leiteira e pela comunidade científica até que, finalmente, após 10 anos de convencimento, a pasteurização tornou-se uma prática comum. Marcelo Malpighi. Hoje o médico italiano do século XVI, Marcelo Malpighi, é conhecido como o pai da anatomia microscópica. Ele estabeleceu as bases para o avanço da fisiologia e da compreensão do cérebro. Marcelo Malpighi. Em parte devido à sua herança desconhecida e em parte devido às suas ideias revolucionárias sobre o corpo humano, nem Malpighi nem suas ideias eram bem-vindas em Bolonha, onde estudou, ensinou e praticou medicina durante a maior parte de sua vida. Perto do fim dos seus dias, Malpighi foi vítima de agressão física e invasão domiciliar, até que eventualmente sua casa foi incendiada e ele teve que fugir para Roma sob a proteção do Papa. General William Mitchell. Mesmo depois de todo o mundo perceber a importância e o potencial dos aviões, eles não foram totalmente utilizados por décadas. O general do exército dos Estados Unidos, William Mitchell, um veterano da Primeira Guerra Mundial, ardentemente fez campanha para que fosse criada uma divisão de voo dedicada às Forças Armadas, mas Mitchell não viveria o suficiente para ver suas ideias serem aceitas. General William Mitchell. O general Mitchell era ignorado por seus superiores toda vez que falava sobre uma expansão nas unidades aéreas do Exército dos Estados Unidos. Eventualmente, Mitchell foi levado a julgamento depois de falar publicamente sobre a recusa dos militares em evoluir. Alguns anos após a morte do general, uma divisão abrangente das Forças Aéreas do Exército seria decisiva na Segunda Guerra Mundial. Giordano Bruno. A influência de Giordano Bruno, sua participação nas artes ocultas pode até ofuscar suas crenças mais científicas sólidas. Porém, o filósofo e teórico do século XVI tinha ideias sobre a natureza do universo que estava séculos à frente de seu tempo e pode ter sido a causa de sua morte.
Giordano Bruno. Bruno foi rápido em aceitar o modelo heliocêntrico do sistema solar e foi ainda mais longe. Ele alegou que o universo como um todo não tinha centro e era de fato um plano infinito. Isso e muitas outras crenças eram consideradas heresias nos anos de 1500, o que levou a Igreja Católica a ordenar a execução de Bruno. Hoje, quase todos os astrônomos compartilham a crença de Giordano Bruno, de que o universo é infinito. William Harvey. William Harvey, um pioneiro da anatomia e fisiologia do século XVI, recebeu o crédito de ser a primeira pessoa que descreveu com precisão o sistema circulatório do corpo humano e que sugeriu que o sangue corria pelo coração, não pelo fígado, como acreditou por mais de 1000 anos. William Harvey. Crenças mantidas por tanto tempo são muitas vezes difíceis de aceitar de lado, e a descoberta de Harvey foram recebidas com desconfiança e animosidade. A resposta negativa ao seu trabalho levou Harvey a se tornar recluso pelo resto de sua vida, embora agora seja considerado um herói da anatomia. Henry Freeman. Nascido em 1835, o pescador e salva-vidas inglês Henry Freeman foi um dos primeiros a propor o uso de coletes salva-vidas de cortiça da indústria marítima. Infelizmente, a maior parte de seus esforços para tornar o uso do item obrigatório foi completamente ignorado. Henry Freeman, até que Freeman e sua equipe de salva-vidas foram enviadas para uma tempestade particularmente desagradável que supostamente destruiu mais de 200 navios da costa leste da Inglaterra. Todos os salva-vidas enviados na tempestade morreram, exceto aquele que estava usando o colete salva-vida. Ele mesmo, Henry Freeman. Depois daquela fatídica tempestade, coletes salva-vidas ganharam popularidade. Barbara McClintock. Hoje, Barbara McClintock continua sendo a única mulher a receber o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em meados do século XX. No entanto, McClintock era motivo de piada na comunidade científica. Barbara McClintock. Na realidade, McClintock e sua pesquisadora sobre a natureza do DNA era simplesmente muito avançada para seus contemporâneos entenderem, e ela ficou sob intenso escrutínio. Só décadas depois que o resto da comunidade científica entendeu que McClintock percebeu que ela estava certa sobre a presença e a natureza de certos genes chamados transposons. Alexander Fleming. Alexander Fleming é biólogo escocês. Acredita que com a descoberta da penicilina, uma descoberta que tem sido muitas vezes chamada de a maior vitória já alcançada sobre a doença, mas ela não foi imediatamente reconhecida como herói dos antibióticos que é considerado hoje. Por mais de 10 anos após a descoberta, Fleming tentou explicar sua importância e seu potencial na luta contra a infecção. Ele publicou suas descobertas em revistas acadêmicas e participou de numerosos painéis científicos, mas tudo sem sucesso. Foi quando os colegas e as cientistas Ernest Shah e Arnold purificaram penicilina e estabeleceram antibióticos, sua unidade foi reconhecida.